Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Espírito Santo de Deus, fale conosco nessa noite, Pai. Fale de uma forma clara, de uma forma concisa, Pai. Que nós venhamos entender o seu propósito através dessa palavra, através dessa mensagem, Pai. Que o Senhor possa me usar, Senhor, para falar com a tua igreja. Em nome de Jesus, todos digam. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, Deus me falou no meu coração essa noite através desse texto. A videira, os frutos da videira, é o nome dessa mensagem. O apóstolo João foi o discípulo que mais falou sobre céu. E nesses dias eu quero falar também sobre céu. Porque nós temos que pensar em eternidade. Irmãos, como não pensar na eternidade? E só tem dois tipos de eternidade: uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. Domingo passado eu falava sobre isso, e o irmão José Reis estava ali, ouvia sobre isso também, estava nessa igreja. Hoje ele não está mais entre nós. Então nós temos que ter essa consciência de eternidade. E o apóstolo João foi o apóstolo que mais falou sobre eternidade, porque ele tinha um entendimento maior do que é ter intimidade com Deus. O apóstolo João, ele tinha uma intimidade com Jesus que os outros discípulos não tinham. O apóstolo João era conhecido como o apóstolo do amor. O apóstolo João foi o que recebeu mais revelações entre os apóstolos. O apóstolo João, ele escreveu 3 cartas. O apóstolo João teve a revelação do Apocalipse. E só uma pessoa que tem experiências com Deus poderia ter uma revelação tão tremenda quanto a revelação de Apocalipse. Porque Apocalipse ele vai falar dos últimos acontecimentos, coisas que ainda não aconteceram e que virão para acontecer mais adiante. Tão próximo nós podemos ver que está esses acontecimentos. Irmãos, João, ele escreve esse evangelho, e ele é diferente de todos os outros 3 evangelhos, porque Mateus, Marcos e Lucas, eles se parecem, um complementa o outro, mas o evangelho de João, a não ser a passagem que Jesus anda sobre as águas e a multiplicação de pães e peixes, e os últimos dias, a crucificação, as outras passagens não são iguais, porque o objetivo do apóstolo João é apresentar Jesus como Filho de Deus. O objetivo dele é falar que Jesus é o Cristo ungido de Deus. Ele é o Salvador da humanidade. Ele é o Filho de Deus, aquele que deixou o seu lugar ao lado do Pai e desceu para nos resgatar, para nos salvar, para pagar um preço por mim e por você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só para você ter uma noção, o primeiro versículo do Evangelho segundo João, ele fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, já no primeiro versículo do seu Evangelho, ele deixa claro de quem ele estava falando. Ele estava falando do próprio Deus. Ele estava dizendo, Jesus era Deus, Ele é o Verbo, Ele é a palavra, Ele estava no princípio, Ele estava na criação, Ele estava com Deus, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Amém? Amém? Então, João ele já deixa bem claro no primeiro versículo
desse evangelho. E João, ele vai relatar essa parábola da videira. Ele vai falar sobre a videira verdadeira. E os discípulos, por que que Jesus ele vai usar essa figura da videira? Porque nada estava ficando escrito. Para você ter uma noção, o Evangelho de João, ele foi escrito depois do ano 60, depois de Cristo. Cristo morreu mais ou menos no ano 29. Então, quer dizer, mais de 30 anos depois foi escrito esse Evangelho. Jesus ele vai usar imagens, ele vai colocar, ele vai falar com aqueles discípulos de uma forma que eles vão entender. Por isso ele usa a videira, porque eles iam entender o que ele estava falando. E essas imagens servem para nós hoje, para que nós possamos entender também o jeito de Jesus falar. Jesus ele falava de uma forma simples que tocava os corações. E esse texto ele fala muito com cada um de nós. Tenho certeza que vai falar com você nessa noite. O primeiro versículo do capítulo 15 do Evangelho de João diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Jesus está falando, eu que sou a videira. Ele está falando também de uma videira que não é verdadeira, de uma videira que não produz frutos verdadeiros. Ele está falando que ele é a videira verdadeira. Ele está falando que ele é o Cristo. A videira, meu irmão, minha irmã, ela é muito produtiva. E se você prestar atenção, um cacho de uva, as uvas estão sempre juntas, bem juntas. Isso fala da união. A igreja do Senhor teria que ser uma igreja unida. Da uva se extrai o vinho. O vinho é símbolo da alegria. Então, Jesus ele está falando que ele é o símbolo da alegria. Você pode estar triste, você pode estar angustiado, mas quando Jesus chega na sua vida, a alegria também chega. Amém? Porque ele é a videira verdadeira que veio para mudar a minha história e a sua história. Amém? Louvado seja Deus. Então Jesus ele fala, eu sou a videira verdadeira, eu sou aquele que pode trazer a verdadeira alegria, eu sou aquele que pode mudar a sua vida completamente. Amém? E ele fala, e o meu pai é o agricultor. Meu pai é o dono da vinha. É o Senhor que é o dono dessa igreja. Nós vivemos em tempos em que as pessoas se acham os donos da igreja. Mas nós temos que entender. Me dá meu celular aqui, fazendo um favor, que eu acho que eu estou falando meio alto ali, ele está me atrapalhando, até eu estou me atrapalhando mesmo. Espera aí, você pega ele de volta para mim, velho. Eu esqueci ele. Pronto, obrigado. Amém. Deus, ele é o dono dessa igreja. Ele é o dono de cada um de nós, que fazemos parte dessa videira, que estamos ligados à videira verdadeira. Quando nós nos ligamos à videira, automaticamente nós passamos a pertencer ao dono da vinha, ao dono da videira. Amém? Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. A quem pertence os frutos dessa vinha? A Deus. Ele é o dono. Ele é que pode determinar cada coisa. Mas para isso nós temos que estar ligados a Cristo. Repita comigo assim, ligados a Cristo. Irmãos, nós só podemos ser produtivos se estivermos ligados a Cristo. Só que nós vivemos em uma época de independência. Queremos ser independentes. Mas eu te falo, muitos acham que é bom, mas a melhor coisa na vida de um homem, de uma mulher, é ser totalmente dependentes de Deus.
para que nós possamos produzir frutos, para que possamos dar frutos, nós temos que estar ligados a Cristo, depender totalmente de Cristo. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 15. Todo ramo, diz assim, todo ramo, que estando em mim, não der fruto, Ele corta. Irmãos, quando nós nos ligamos a essa videira, nós temos por obrigação produzir frutos. E a Bíblia diz que se nós não produzirmos o fruto, seremos cortados. Quer dizer, desligados dessa videira. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para dar frutos, para produzir. Desde lá do Éden, qual foi a primeira ordem de Deus para o homem? Crescei e multiplicai. Nós temos essa necessidade de multiplicação, de crescimento. Até uma planta que não cresce, meu irmão, minha irmã, ela atrofia. Quantas pessoas estão acomodadas, estão deixando de lado o seu chamado, a sua missão. Irmãos, é tempo de nos posicionar, saber que existe um céu e que nós temos que trabalhar para morar no céu, morar com Cristo. Esse tem que ser o nosso alvo. Temos que estar ligado a essa videira. Todo ramo que estando em mim, quer dizer, ligado em Jesus. A videira, irmãos, é uma planta produtiva. Como se faz? Você plantar ali uma videira e chegar para colher o fruto e não ter fruto. Nós temos que dar frutos. Nós temos que dar frutos, essa é a nossa missão. Irmãos, quando estamos ligados, enxertados nessa videira, a vida de Deus começa a fluir dentro de nós. Irmãos, não tem como você ter a vida de Deus fluindo em você e você permanecer do mesmo jeito. Irmãos, é tempo de nos posicionar, saber que Deus tem um projeto para cada um de nós. Nós estamos ligados em Cristo, e Cristo é a nossa fonte de vida. Irmãos, sobre os galhos da videira, sobre ali o caule da videira, sobe a seiva, e ela vai para os ramos. E aonde vai essa seiva nos ramos, os ramos têm vida. Da mesma forma, quando nós estamos ligados em Cristo, o sangue de Cristo, ele vai fluindo dentro de nós. A vida de Deus, a vida do Senhor Jesus passa a fluir em nós. E da mesma forma que aquela videira ela começa a produzir frutos, nós também devemos produzir frutos. Nós também devemos produzir, nós não podemos ficar parados, porque se nós não produzirmos fruto, nós atrofiamos. Como, irmãos? Nós estamos em Jesus e não damos frutos. Eu te pergunto, igreja do Senhor Jesus, nessa noite, como você está ligado em Jesus e não tem produzido frutos? É tempo de produzir frutos. Mas às vezes você vai perguntar: frutos são almas que eu tenho que ganhar? Também. Mas o principal, irmãos, você gostaria de saber quais são os frutos que você tem que produzir? Quem quer saber? Ou você já sabe quais são os frutos que você tem que produzir? Abre sua Bíblia, Gálatas 5, versículo 22. Melhor, Carla, coloca aqui para nós, Gálatas 5, 22, por favor. Vamos ver quais são os frutos. Almas
é um deles. Nós devemos levar esse evangelho. Se nós acreditamos nesse evangelho, nós temos que levar ele ao máximo de pessoas possíveis. Olha o que diz Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, nós devemos produzir esses frutos. Vivemos em tempo do individualismo. As pessoas não amam mais o próximo. Não tem mais mansidão, não tem mais domínio próprio. Vivemos em tempo que o homem pensa só em si mesmo. Irmãos, é tempo de viver em amor uns para com os outros. Muitos estão falando, eu sirvo a Deus com seus lábios, mas suas atitudes mostram coisas diferentes. É tempo de servir ao Senhor com as nossas atitudes, principalmente. O evangelho só vai fazer a diferença na nossa vida quando ele começar a produzir esses frutos: mansidão, paz, alegria, longanimidade, amor. Irmãos, nós vivemos em um tempo em que as pessoas não amam mais, mesmo dentro da igreja, não tem produzido esse fruto entre a igreja, e é tempo de mudança. Eu acredito que Deus tem movido nessa igreja. Eu acredito. E essa igreja tem se despertado a amar mais. Esses são os frutos. Irmãos, mas se você não produzir esses frutos, quais são as consequências? Quando nós não produzimos esses frutos, vai vir com consequências. E quais são essas consequências? Diz assim comigo: corta. Quer dizer, será tirado. Quantas pessoas você conhece não foram cortadas, não foram tiradas? E não foi pelo pastor, não foi pelos obreiros, mas foi pelo próprio Deus, porque não produziu frutos. Irmãos, nós devemos produzir frutos, porque nós estamos ligados a uma fonte de vida. Jesus é a nossa fonte de vida. E quando nós estamos ligados em Jesus, nós temos por obrigação produzir frutos. Amém? Amém, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que todo aquele que dá frutos, o Senhor limpa. Jesus, ele falou primeiro daquele que não dá fruto, o Senhor corta, tira fora. Mas aquele que dá fruto, o que acontece? O Senhor limpa. Mas o que é isso? Limpa. No versículo 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, por onde o Senhor nos limpa? Através da palavra. É através da Bíblia que nós vamos entendendo o processo de Deus trabalhar em nós, limpando para que cada dia nós venhamos produzir mais. Irmãos, você não sabe, a pessoa que tem a vinha, ela vai lá e quando termina a safra, ela vai lá e poda aqueles galhos bons, vai cortando, porque os galhos que saem paralelos, eles vão tirando a força da uva. Então ele vai e poda, para que quando vier a nova produção, ela venha com mais força e possa produzir muito mais. E é assim que Deus trabalha em nós. Ele vai tirando tudo aquilo que tira das nossas forças. Ele vai nos limpando através da palavra. Ele vai nos limpando através da ação do Espírito Santo em nós,
Ele vai tirando tudo aquilo que nos rouba as forças, para que quando nós formos acionados outra vez, nós possamos dar mais frutos ainda. E é assim que Deus quer trabalhar nas nossas vidas, é que nós venhamos a produzir muito mais, a entregar muito mais no reino de Deus. O Senhor está nos chamando para nos posicionar e produzir muito mais para o reino de Deus. Amém? Quem pode produzir muito mais para o reino de Deus, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte, aleluias. Irmãos, muitas vezes o Senhor permite o deserto das nossas vidas, para que durante o deserto nós possamos ser limpos, porque muitas vezes é no deserto que nós oramos mais, que nós jejuamos mais, que nós buscamos mais a presença de Deus. Muitas vezes Ele permite. Às vezes você pode perguntar, nós oramos aqui desde o princípio, Senhor, blinda os nossos irmãos contra esse Covid. Na verdade, nós somos gratos a Deus. Um milagre aconteceu nessa igreja, uma igreja do tamanho da nossa igreja. Umas 40 pessoas pegaram o Covid. Dessas 40, menos de 5 se internaram. É um milagre. Não perdemos nenhum irmão aqui nessa igreja, graças a Deus pelo Covid. Amém? É um milagre. É a ação de Deus. Mas por que muitos pegaram? Porque muitos foram diagnosticados e pegaram? Porque Deus vai mostrar também o seu poder para fazer um milagre lá dentro da cova dos leões. Muitas vezes Ele não permite que nós entremos na cova dos leões, mas outras vezes Ele permite e nos livra de dentro da cova. Amém? Para mostrar o seu poder, para mostrar a sua ação de purificação, nos limpando cada vez mais para servi-lo, para produzir mais para o reino de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Qual que é o objetivo, irmãos? Para que produza mais frutos. O objetivo da limpeza, o objetivo da poda é sempre produzir mais para o reino de Deus, desenvolvendo assim a vida de Deus em nós. Ele vai desenvolvendo. Irmãos, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. E quando nós permitimos, quando estamos limpos e tiramos tudo aquilo que nos rouba as forças, o Espírito Santo vai agindo mais nas nossas vidas. Quanto mais espaço nós dermos para a ação de Deus nas nossas vidas, mais Ele vai agir e mais vamos produzir para o reino. Amém? Amém? Irmãos, para produzir, diz assim comigo, devemos permanecer em Cristo. Irmãos, muitas vezes você olha as pessoas que às vezes já até teve nesse altar, e você olha o potencial e fala, não, essa pessoa tem potencial, ela vai produzir muitos frutos, ela vai vencer, porque eu vejo potencial nela. Mas com o passar do tempo, ela desiste, ela não permanece. E quantas pessoas você conhece dessa forma, que desistiu? Mas a Bíblia fala, eu tenho promessa, o Senhor tem promessa para o que permanecer. Versículo 4 diz assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. É o próprio Cristo falando, permaneça em mim, e eu vou permanecer em vocês. Ele acabou de falar no capítulo 14, que Ele iria enviar um Consolador que ia morar em nós. Agora Ele fala, permanece em mim, Gênesis, que eu vou permanecer em você. É o que Ele diz para mim e para vocês. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Jesus está falando, você não pode produzir nada sozinho. Você não pode produzir
é fruto de você mesmo. Como eu falei agora há pouco, nós estamos muito independentes. Queremos fazer todas as coisas com a nossa própria força. Mas o próprio Jesus, ele falou: você não pode produzir fruto de você mesmo. Você tem que estar ligado em Cristo. Você tem que permanecer em Cristo, porque assim Ele vai permanecer em você. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Isso fala de uma reação mútua. Se você permanece em Cristo e Ele permanece em você. Deus é amor. Irmãos, sem dúvida que Ele é amor. Porque nós não merecíamos nada. Mas mesmo assim, deixa claro que se nós permanecermos nele, Ele vai permanecer em nós. Mas, continuação do versículo. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. O que Jesus está falando? Se o fruto da videira não pode produzir fruto lá sozinho, se o fruto da videira não pode fazer nada de si mesmo, eu e você também não podemos fazer nada se não estivermos ligados em Cristo. Porque o que vai gerar vida em nós? É o Senhor Jesus, é a parte, é a videira. O ramo não pode produzir nada sozinho, mas se ele estiver ligado na videira, ele vai produzir muitos frutos. Essa é a vontade do Senhor Jesus. E quando nós permanecemos ligados nessa videira, nós passamos a frutificar. Versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá quantos frutos? Muitos frutos. Fala de permanecer, de firmar, irmãos. Nós não podemos ser dos que desistem. Nós fomos feitos para caminhar para frente, aleluias. Mais uma vez Jesus deixa claro a sua posição e a nossa posição. Mais uma vez ele fala: eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele fala da posição dele como videira, e ele representando a videira, e nós representamos os ramos. E ele fala que nós, sem ele, não podemos fazer nada. Mas se permanecermos em Cristo, Ele nos dá a certeza de sucesso. Você quer vencer? Você quer conquistar? Permaneça em Cristo. Ele fala: se vocês permanecerem em mim, vocês vão realizar os seus sonhos. Vocês vão produzir muito. Amém? Amém? Amém, louvado seja Deus. Irmãos, sem mim, o que diz a palavra? Sem mim, nada podeis fazer. Às vezes nós pensamos ser muita coisa, porque temos estudos, trabalhamos, temos um bom trabalho, e isso é bom, estudar, ter um bom trabalho, devemos sim, mas devemos sempre saber que o que faz a diferença é a ação de Deus nas nossas vidas. E se nós entendermos isso, nós vamos produzir segundo a vontade do Senhor. Porque quando não obedecemos, quando decidimos seguir o nosso caminho, ou desistimos do propósito de Deus, isso vai gerar consequências nas nossas vidas. Não tem jeito, irmãos. Quando nós não obedecemos a palavra, quando não somos limpos por essa palavra, isso vai gerando consequências nas nossas vidas. E o versículo 6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo,
e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Irmãos, se nós desistirmos, isso vai gerar consequências. Quando nós não permanecemos em Cristo, isso vai gerar consequências nas nossas vidas. Primeira consequência que vai gerar, será lançado fora. Agora não é só cortado, vai ser tirado fora. Não vai fazer parte mais do reino de Deus. Fora da onde? Do céu, irmãos. Ele está falando que se nós não permanecermos em Cristo, vamos ser tirados fora. Mas é do céu que ele está falando. Vamos ser cortados, como aqueles galhos que foram podados ali, caiu no chão, secou. Quando seca, está falando que não tem mais vida. Um ramo seco é porque não flui mais a seiva nele. Irmãos, quando nós nos afastamos de Cristo, nós nos tornamos pessoas secas, porque nós não temos mais a vida de Deus em nós. E mais a próxima consequência é secará, como eu já disse. Vai perder a vida. E por último, nesse versículo, a última consequência, será lançado no fogo para ser queimado. Isso fala da segunda morte, porque a primeira já aconteceu quando ele foi desligado da videira. Agora está falando de lançado para ser queimado. Nós tivemos aquela série dos últimos acontecimentos, né? As profecias das últimas coisas, e nós falamos sobre isso, que o pecador, aquele que se afastar do propósito de Deus, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. É o que diz o texto. Esse ramo que não dá fruto, esse ramo que mesmo recebendo a presença de Jesus, não produz frutos segundo a vontade de Deus, ele vai ser cortado e queimado. Aleluias. Mas se nós permanecermos em Cristo, nós vamos realizar sonhos. Diz assim comigo: realizar sonhos. Olha o que diz o versículo 7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedir o quê? O que quiser. Irmãos, quando nós obedecemos a palavra, quando nós resolvemos andar segundo os princípios, nós podemos pedir qualquer coisa. O Senhor vai cumprir o seu propósito nas nossas vidas, Ele vai nos entregar. Promessa de Deus: o que quiser vos será feito. É claro que é o que quiser, conforme esses frutos, conforme aquilo que você está produzindo. Amém. E o último versículo que nós vamos compartilhar com os irmãos nessa noite: gerando resultados. Versículo 8 diz assim: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. 3 coisas acontecem quando nós obedecemos. Primeira coisa, quando nós obedecemos o Senhor e produzimos frutos, esses frutos têm que ser para glorificar o Pai. Olha o que Jesus disse para os discípulos: para que o meu Pai seja glorificado. Então tudo que nós fizermos, tudo que nós alcançarmos, todo milagre que recebemos, toda bênção que nós recebemos, independente de qual seja, ela tem que ser para glorificar o nosso Pai. Amém? Para glorificar ao nosso Deus. Segunda coisa, eu e você daremos muitos frutos. Amém? Segunda coisa que acontece quando nós obedecemos, passamos a dar frutos quando obedecemos a palavra de Deus. E em terceira coisa que acontece quando obedecemos, tornamos discípulos de Cristo, discípulos do Senhor, quando obedecemos. Amém? Quem aqui é discípulo do Senhor Jesus? Amém? Gostaria que você colocasse de pé.
E eu quero orar por você.